O que a pílula vermelha realmente faz? Morpheus libertou muitas pessoas da prisão para a mente, que é a Matrix, e toda vez ele ofereceu ao sujeito uma escolha. Tome a pílula azul e esqueça que o encontro aconteceu. É providenciado um retorno instantâneo ao mundo digital criado pelas máquinas a fim de controlar a população humana escravizada. Mas tome a pílula vermelha e se torne iluminado. Veja o mundo como ele realmente é e desconecte-se da ilusão para vivenciar a verdadeira realidade pela primeira vez. O que Morpheus quer saber, através dessa escolha, é se o indivíduo considera a realidade, a verdade e o conhecimento conceitos que valem a pena perseguir. A pílula azul nos deixará como somos, em uma vida que consiste em crenças simples, fé cega e hábitos não examinados com o que nos foi entregue, memorizar e manter como verdade. É o conforto das muitas coisas que acreditamos que receberemos se participarmos do mundo cotidiano sem questionar muito. Esta pílula é a ideal para aqueles que acreditam que não precisam da verdade para viver. A famosa cena da pílula vermelha e pílula azul é amplamente considerada um momento chave na filosofia do filme, porque o dilema que Morpheus apresenta a Neo é essencialmente a alegoria da caverna de Platão, emoldurada no contexto de uma distopia de ficção científica. Os humanos que habitam a Matrix são escravos que só conheceram sombras na parede de uma caverna. Somente resistindo ao medo que acompanha a verdade, uma pessoa é capaz de ver a realidade, e apenas após essa libertação, o sujeito iluminado pode voltar para guiar seus companheiros escravos para fora da ilusão. Como testemunhamos, Neo opta por ingerir a pílula vermelha, sinalizando sua vontade, ainda que hesitante, de conhecer a verdade. Mas essa droga é muito mais do que apenas uma metáfora filosófica. Assim como tudo em Matrix, a pílula vermelha é um pedaço de código digital. Neo, aceitando esse código, torna possível a tripulação da Nabucodonosor encontrar seu corpo no mundo real, permitindo Neo ser extraído com segurança do sistema de eliminação de bateria humana das máquinas. Essas centrais são tão vastas em tamanho e número que seria quase impossível para a tripulação de Morpheus relacionar sua autoimagem residual da Matrix com sua contraparte física, correspondente no mundo real, sem um rastreador habilitado pela pílula vermelha. No entanto, parece que a pílula faz mais do que apenas servir como um sinalizador de localização. Depois de acender a cápsula correta, a interrupção da pílula interfere com o sistema de suporte de vida de Neo, liberando-o de um estado inerte. Tomar a pílula vermelha causa um desligamento da cápsula, o que é evidentemente um processo perigoso, já que Neo sofre com a fibrilação pouco antes de emergir do fluido da cápsula. Podemos dizer que a pílula vermelha age como uma espécie de vírus, e os efeitos certamente têm as características de um ataque clássico de computador: abrir a tecnologia das máquinas para deixar um terceiro entrar. Qual é o verdadeiro oráculo? Porque ela muda de aparência em Matrix Revolutions. A Oráculo é parte central da mitologia dos filmes Matrix, aparecendo em todos os 3 originais, mas a personagem foi reformulada entre Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. A Oráculo inicialmente era interpretada por Gloria Foster, mas por esta ter falecido antes de filmar seu papel em Matrix Revolutions, ela foi substituída pela atriz Mary Alice, e uma explicação para a nova aparição da Oráculo foi dada na trama. Quando Neo conhece a Oráculo em Matrix, ela se apresenta como uma mulher enigmática que é reverenciada por membros da Resistência. Dentro de um humilde apartamento, ela atua como guardiã e mentora de crianças pequenas que têm potencial de serem o escolhido, um salvador da humanidade. É apenas em Matrix Reloaded que Neo descobre que a Oráculo nada mais é do que um programa e parte integrante da Matrix. A explicação no universo da franquia para a mudança na aparência da Oráculo é que sua concha, ou pele externa, fora destruída por um programa antagônico chamado Merovingio. Acredita-se que a Oráculo tenha o substituído com sua existência e implementação da escolha. Sabendo que programas sem propósitos devem ser excluídos, isso significa que a Oráculo é a responsável pelo exílio do Merovingio, por tê-lo tornado um programa obsoleto. Assim, o Merovingio quis apagar a concha da Oráculo, acreditando que o ato provocaria a morte dela, ou pelo menos a tornaria completamente inútil. Com isso, o Merovingio se vingaria da Oráculo e sua exclusão significaria que ele não seria mais obsoleto, visto que seria o único traficante de informações restantes, e poderia até voltar do exílio talvez. Os programas Ramachandra e Kamala fizeram um acordo com ele, dando-lhe em troca de uma passagem segura para sua filha Sati para a Matrix, o código de destruição da Oráculo. Ela, acreditando que Sati era extremamente importante para o futuro dos humanos e máquinas, permitiu que sua concha externa fosse apagada e mais tarde encontrou uma maneira de se reconstruir. Depois que seu plano inicial falhou, o Merovingio tentou negociar com Trinity os olhos da Oráculo. Se tivesse sido bem sucedido nisso, ele teria adquirido, provavelmente,
a capacidade de ver o futuro e, como resultado, substituiria a Oráculo como ela o substituiu originalmente. Os Conselheiros de Zion fazem parte dos 23 originais do ciclo anterior. Durante Matrix Reloaded, os membros do Conselho permitem o envio de 2 naves para procurar a Nabucodonosor, e mais tarde Hammond libera a mesma nave para os tripulantes entrarem na simulação a fim de conseguirem contato com a Oráculo, apesar das objeções do comandante Locke, que insistia na afirmação de que a sobrevivência de Zion dependia de quantas naves possuíam. Isso é um tanto quanto curioso, visto que dá a impressão de que os membros do Conselho se importam mais com o destino do escolhido do que com o da cidade. Quando Neil está falando com um arquiteto, este último menciona que o escolhido precisaria escolher 23 sobreviventes, 16 mulheres e 7 homens, como tem sido nos últimos 5 ciclos. Buscando respostas para a aparente prioridade com Neil, existe a possibilidade de que os membros do Conselho tenham visto a queda de Zion em seu passado. Considerando isso verdade, eles saberiam que isso está prestes a acontecer de novo. Isso faz sentido porque, sendo os primeiros e únicos sobreviventes reconstruindo uma cidade, eles seriam a escolha mais óbvia para formar um tipo de conselho. Claro que os números não são correspondentes, mas isso não descredibiliza a teoria por completo, uma vez que poderia ter começado com os 23 originais, mas temos que lembrar que já se passaram por volta de 100 anos. Alguns morreram ou perderam o clamor público e foram substituídos, ou nem isso, foram apenas reduzindo o número de conselheiros por decisões burocráticas. Zion existe há tempo suficiente para ter ocorrido muitas mudanças no Conselho. Provavelmente, apenas alguns dos membros atuais, vistos em Revolutions, viram o início da atual Zion, mas o suficiente para que pudessem tomar decisões com base na ideia de proteger Neil. Dentre os conselheiros de Zion, o que mais ganha destaque é Hammond. Sabe-se que ele ficou preso na Matrix até os 11 anos de idade, quando foi solto. Mais tarde, ele alega que isso o fez desenvolver um desgosto pelo sono, visto que tinha passado seus primeiros anos de vida dormindo, e agora queria compensar isso. Hammond admite que, assim como confiava nas máquinas que permitiam Zion existir, mesmo que não pudesse entender como algumas delas funcionavam, acreditava que os poderes de Neil os ajudariam a vencer a guerra, embora também não pudesse compreender sua natureza. Há algumas teorias que defendem a ideia de que Hammond pode ter sido o 5º escolhido. Ele sabe muito sobre o funcionamento interno de Zion, como seria de se esperar caso tivesse ajudado a construir algumas partes da cidade, entende relativamente a relevância de Neil, o suficiente para não encarar o personagem como uma figura religiosa e sim de esperança, além de fazer um esforço considerável para encorajá-lo, talvez para este ter sucesso onde ele mesmo falhou, porque acredita que a vitória depende mais das ações do escolhido do que da força militar. Contudo, é bem improvável que isso seja verdade, visto que o personagem alega que não tem absolutamente nenhuma ideia de como Neil é capaz de fazer as coisas que faz. Caso tivesse sido o escolhido anterior, ele teria alguma noção básica. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.